Me chamo Bárbara Aranha Ribeiro. Esse estudo foi realizado sob orientação da professora doutora Naileda M. Teixeira e se trata da comparação da prevalência e da extensão de cárie com diferentes critérios de detecção em pacientes adultos com diabetes mellitus, um estudo transversal. Primeiramente, a cárie dentária não tratada continua sendo a doença mais prevalente e um dos principais problemas de saúde bucal do mundo. Somado a isso, cerca de 422 milhões de pessoas têm diabetes mellitus. Nesse contexto, o Brasil aparece como o oitavo país com maior prevalência. Na literatura atual, estudos sugerem que há uma possível relação entre o DM e a cárie dentária, pois ambos possuem os mesmos fatores de risco, a ingestão de carboidratos na dieta e as alterações no fluxo salivar. Além disso, muitas pesquisas epidemiológicas utilizam o CPOD como índice de detecção. Isso implementa um viés com relação ao tempo das lesões cariosas. Estudos mostram que essas lesões podem, na realidade, representar o histórico da doença cárie e não ter relação com a presença do DM. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi comparar a prevalência e extensão de cárie em pacientes adultos diabéticos e não diabéticos por meio dos índices de detecção ICDAS, CPOD e NIVAD, com a finalidade de averiguar qual deles seria mais adequado para estudar uma possível relação entre a cárie e o diabetes. O conhecimento acerca disso pode auxiliar na manutenção da saúde, no diagnóstico da cárie dentária, no tratamento das lesões cariosas e no direcionamento das políticas públicas de prevenção. Foi conduzido um estudo transversal realizado entre 2018 e 2020 na Clínica Odontológica do Hospital Universitário de Brasília. Os pacientes foram recrutados a partir de um projeto de extensão e foram submetidos à observação clínica. No total, 125 pacientes foram examinados, sendo 81 com DM e 44 sem DM. Os pacientes incluídos apresentaram idade maior ou igual a 18 anos, com diagnóstico médico prévio de DM tipo 1 ou 2. Todos estavam utilizando medicação hipoglicêmica. Do grupo controle foram excluídos os pacientes com doença periodontal. O exame dentário foi realizado sob iluminação artificial, utilizando-se espelhos clínicos, sonda ponta-rombo e isolamento relativo. Antes do exame, as superfícies dentárias foram limpas e secas. Para o controle de viés, os exames clínicos foram realizados por avaliadores treinados e calibrados, sendo um capa ponderado intra e interexaminadores maior que 0,7. Para a análise de dados, foi realizado o teste WOLD. A normalidade dos dados foi conferida e o nível significante de 5% foi utilizado. Para o CPOS, a prevalência foi calculada por meio do número de pessoas com pelo menos uma superfície com os códigos 1, 2 ou 3. Já a extensão considerou a média de todas as superfícies dentárias com os mesmos códigos, sem diferenciá-los. Para o ICDAS, na prevalência, foi considerada a proporção de indivíduos com pelo menos uma superfície dentária com score maior que 0. E a extensão foi a média de superfície com códigos maiores que 0. Para o NIVAD, somente as lesões ativas foram consideradas no cálculo da prevalência. Para a extensão, foi feita a média de superfície com os mesmos scores. Observe que os índices de detecção já possuem critérios estabelecidos na literatura. Neste estudo, os critérios foram adaptados conforme os dados coletados. Os resultados demonstraram que o cálculo de poder de estudo para a prevalência entre os pacientes com DM e sem DM foi satisfatório para o CPOD e o ICDAS, entretanto, foi baixo para o NIVAD. Na figura 1, pela semelhança dos gráficos CPOD e ICDAS, todos os pacientes que têm lesões não cavitadas têm pelo menos uma restauração, um dente perdido ou lesão cariosa cavitada. Acerca da atividade, a diferença entre pacientes com e sem DM foi 16% usando o NIVAD e de 20% usando o ICDAS e CPOS. Apesar disso, não houve diferença estatística na prevalência de cárie entre pacientes com e sem DM. Na figura 2, observe que há um incremento importante na extensão de cárie em pacientes com DM quando se utiliza o ICDAS. Interessantemente, observa-se o mesmo padrão de diferença entre pacientes com e sem DM quando se utiliza o CPOS. O NIVAD, por outro lado, detectou 53% mais lesões ativas em pacientes sem DM quando comparados com o DM. No teste de Walsh, observou-se que a diferença entre os grupos só ocorreu na presença de dentes perdidos, demonstrando que a inclusão de dentes perdidos superestima a extensão de cárie em diabéticos, independentemente do critério de detecção utilizado. Portanto, a atividade de cárie pode não ser um fator essencial para determinar o risco à cárie dentária em pacientes portadores de DM. Além disso, a inclusão de dentes perdidos superestima a extensão de cárie em diabéticos, possivelmente por incluir dentes perdidos por outras causas. Essas perdas dentárias podem ser em virtude de doença periodontal, manifestação comum entre os diabéticos. O CPOD não é um método adequado para comparar a prevalência entre pacientes com e sem DM. Pesquisas anteriores ratificam que esse índice subestima as lesões iniciais. No entanto, superestima as estimativas de cárie por incluir todos os dentes perdidos, achado principal deste estudo. Mesmo com esses resultados, mais estudos são necessários para esclarecer a relação entre o DM e a cárie dentária, assim como para saber qual índice de detecção seria mais adequado para a utilização em pesquisas epidemiológicas envolvendo pacientes adultos com e sem diabetes mellitus. Obrigada!